Graça e paz, povo de Deus, como estão enfrentando aí suas quarentenas? Nós estamos numa sequência de meditações baseadas no Salmo 23. E nós vamos dar sequência agora. Eu quero convidar você então a dedicar alguns minutos à reflexão nesse salmo. Eu vou ler mais uma vez o texto e vamos à reflexão logo após a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, na reflexão anterior, tivemos uma vista panorâmica do Salmo, mas nos detivemos um pouco mais no versículo 1. E o que falava, recapitulando, sobre esse primeiro versículo, é que ele contém as afirmações que são bases, que são pilares para todas as demais afirmações. Primeiro, porque ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, e ele diz em seguida, nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, é que vem todas as demais bênçãos descritas no Salmo, como já vimos, suprimento, paz, descanso, refrigério para a alma, companhia para atravessar o vale da sombra da morte, segurança, vitória sobre os inimigos, enfim. E aí nessa afirmação que é base, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, percebemos que esse texto não fala apenas de um Senhor que cuida, que nos abençoa, mas também fala de um pastor que é Senhor. E que porque é Senhor, dá ordens, comanda. Precisamos obedecer às suas diretrizes, porque ele não é apenas pastor, ele é o meu Senhor. O salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor. Hoje nós vamos meditar um pouco mais nessa segunda parte do versículo 1. Nada me faltará. À primeira vista, essa promessa do Senhor nos dá a impressão de um Deus que não vai permitir que nos falte nada do que gostamos de ter, nada que nós achamos que precisamos. Ou seja, nunca vou ter a experiência de não poder pagar isso ou não poder ter aquilo, porque afinal o Senhor disse que se Ele fosse o meu pastor, nada me faltaria. E nesse momento então nós vamos nos aprofundar um pouco mais no significado dessa expressão, nada me faltará. Quando a Bíblia fala sobre Deus suprir as nossas necessidades, sobre Deus não deixar faltar nada para nós, qual é a abrangência desse suprimento? Qual é a abrangência dessa ação de Deus em suprir todas as nossas necessidades? Vamos examinar expressões ou ideias semelhantes a essa em outros textos da Bíblia para a gente entender melhor essa questão. Existe um capítulo em Deuteronômio, capítulo 8, que fala sobre a caminhada do povo hebreu durante os 40 anos em que peregrinou pelo deserto, quando estava indo para a terra prometida. O povo havia saído do Egito e estava caminhando rumo à terra prometida. E nesse capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 4, Moisés escreve assim, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Essa é uma expressão que fala do suprimento de Deus. O povo andou 40 anos pelo deserto e durante 40 anos, veja que milagre, as sandálias desse pessoal foi preservado ao ponto de nunca envelhecer durante 40 anos de caminhada. O pé não ficou inchado, as vestes não ficaram velhas. É claro que são expressões que significam não faltou calçado para o seu pé, não faltou roupa
boa, nova para você enquanto você estava no deserto. Mesmo que lá o povo não poderia tecer roupas, trabalhar no sentido de comércio, indústria, mas Deus supriu e não faltou sandália no pé, o pé sempre em condições de andar, a roupa não envelheceu. Nós vemos também uma ideia de provisão nas cartas de Paulo, e eu vou destacar a que está em Filipenses 4,19, quando Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então a ideia do Salmo 23,1, de que o Senhor sendo o nosso pastor, nada vai nos faltar, é uma ideia que está presente no Velho Testamento, no tempo de Moisés, e é uma ideia que está presente também no Novo Testamento. Filipenses 4,19 é apenas uma das muitas citações do Novo Testamento sobre o Deus que supre, né? Jesus, por exemplo, falou sobre isso também. Mas vamos observar uma coisa. Tanto para o povo caminhando pelo deserto, para o qual Deus mandou o maná do céu, mandou codornizes, fez sair água da rocha, mas tanto para esse povo que caminhou pelo deserto, quanto para os crentes de Filipos, quanto especialmente para o apóstolo Paulo, houve momento de necessidade, houve um momento em que faltou alguma coisa. E pasmem, queridos, houve um momento em que eles sentiram fome porque não tinham nada para comer. Em Deuteronômio 8,3 está escrito assim sobre o povo caminhando pelo deserto. Ele se referindo a Deus, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus está falando que fez o quê com o povo no deserto? Te humilhou e te deixou ter fome. Mas também diz assim, te sustentou com maná. Em 2 Coríntios 11:27, quando Paulo, inclusive nesse texto, 2 Coríntios 11, Paulo está dando uma bronca nos crentes de Corinto, porque os crentes estavam seguindo orientações de falsos apóstolos, milagreiros, embusteiros. E num momento de sua reclamação com os coríntios, Paulo diz assim, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão seguindo a esses falsos apóstolos. Inclusive, uma das coisas que eles pregavam era uma prosperidade material, do jeito que todo mundo gostaria de ter. E Paulo diz, pois eu muito mais do que eles sofri por causa desse Jesus. Eu muito mais do que eles experimentei o suprimento de Deus, a graça de Deus. Mas isso, para que eu experimentasse o suprimento, a graça de Deus, eu também enfrentei fadigas, vigílias, ou seja, noites sem dormir, fome, sede, jejum, até mesmo frio e nudez. Mas afinal, não era Deus o pastor desse povo que no deserto passou fome em alguns momentos? Não era Deus o supremo pastor do apóstolo Paulo quando ele passou fadiga, vigília, fome, frio e nudez por amor ao Evangelho? Vamos conciliar essas duas situações. O ensino de que Deus supre, não deixa faltar nada, e o ensino de que às vezes enfrentamos a carestia e a necessidade. Em primeiro lugar, essas duas questões se conciliam porque o suprimento do nosso Supremo Pastor é um suprimento sábio e essencial. O que significa isso? Aquilo que for essencial para que eu viva, para que eu não abandone ao Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, jamais me faltará. Veja que nós, quando lemos o versículo sobre o povo no deserto, quando Moisés fala sobre Deus, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná. Ora,
Mas não falhou a promessa quando por um momento o povo teve fome, ou seja, estava querendo comer e não tinha o que comer, não. Não faltou a ação de Deus, porque esse fato de ter faltado comida e o povo ter passado fome, meus amados, ele foi um ato de suprimento da parte de Deus. Como assim, pastor? Deus supriu deixando passar fome? Sim, porque foi por causa dessa falta de pão que eles aprenderam uma lição muito preciosa, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu pergunto para você, querido, qual teria sido o melhor suprimento para aquele povo orgulhoso que sentiu fome? O pão imediatamente, para que por nenhum segundo sentissem fome e não se lembrassem de que precisavam também da palavra de Deus, ou uma falta passageira do pão para que entendessem que não só de pão viverá o homem. Para eles, o suprimento melhor e superior foi ter faltado pão por um momento, para que aprendessem a lição e então Deus suprisse a sua necessidade mandando pão. No caso de Paulo, ele declara que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele entendia que quando faltou comida para ele, não era porque Jesus o tinha abandonado, era porque Jesus queria se revelar a ele com poder e graça naquele momento de necessidade. Lembram-se o que aconteceu quando ele pediu para Deus tirar o espinho de sua carne? Eu entendo particularmente que se trata aqui de um sofrimento físico, não sei se uma enfermidade ou um sofrimento físico que Deus infligia sobre ele em determinados momentos. O fato era que era alguma coisa que ele sentia na carne, que ele chama de espinho na carne. O que aconteceu quando Paulo pediu a Deus por 3 vezes, Senhor, supre a minha necessidade de saúde, supre a necessidade que eu tenho de bem-estar? A resposta de Deus foi não. Por que Deus não supriu essa necessidade física de Paulo? A resposta veio do próprio Deus para Paulo, porque a minha graça te basta. Qual teria sido o suprimento superior para a vida de Paulo? Ele ter o seu desejo de bem-estar físico saciado ou continuar com um espinho a lhe ferir a carne? O suprimento maior e perfeito e sábio foi ele continuar com um espinho ferindo a sua carne, porque só assim ele poderia entender que a graça de Deus bastava para ele, porque só assim ele poderia entender que era na fraqueza, na limitação, na sua fragilidade que se sentia forte, porque esses fatores negativos o faziam depender mais do Senhor. Talvez por isso ele tenha dito com tanta autoridade, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Então, meu amado querido irmão, você nota que depois que o salmista diz que nada me faltará, na sequência ele fala de pastos verdejantes, de águas de descanso. Eu quero falar uma coisa para você que ajuda a afastar essa ideia do nada me faltará ser uma promessa de Deus suprir instantaneamente tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. Não é assim. Sabe por quê? Um pastor, quando está guiando um rebanho de ovelhas e passar junto a uma fonte de águas, que ele veja que não é uma água de boa qualidade para as suas ovelhas, talvez ele considere uma água barrenta, uma água que talvez antes daquele local passe por um outro local onde haja um gado que suje e contamine a água. Sabe o que o pastor faz? Passando pelas ovelhas por essas águas, se as ovelhas quiserem beber dessas águas, o pastor não permite. É como se, sem palavras, ele dissesse: não, vocês vão ficar com sede. Eu não vou permitir que vocês bebam daquela água. Vocês vão continuar caminhando com sede mais um pouco. Se as ovelhas pudessem, talvez falassem ao seu pastor: mas pastor, nós estamos com sede e tem água aqui bem perto da gente. Sacie a nossa sede, nos dê água. E o pastor diria: não. Sabe por quê, queridos? O pastor, ele leva as ovelhas para junto de águas de descansos. Água que tem qualidade. Para alcançar a água que tem qualidade, talvez a ovelha precise
passar por um momento de sede. Talvez a ovelha precise ter uma determinada água negada para ela por não ser uma água de boa qualidade. Pastos verdejantes é a mesma coisa. Se ele estiver caminhando com as ovelhas por um pasto que seja de qualidade ruim, ele não permitirá que as suas ovelhas comam daquele pasto, ainda que as ovelhas estejam com fome, porque ele sabe onde tem o melhor pasto. Ele sabe o melhor momento para a ovelha parar e se alimentar de um pasto verdejante. É assim que o pastor não deixa nada faltar para as suas ovelhas. Não é dando na hora que quer, teve fome, come da primeira grama que tiver, está com sede, está aqui, a primeira água que encontrar. Não, não é assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, segundo a sabedoria de Deus, a provisão perfeita e sábia do Senhor. Jesus se coloca como nosso bom pastor. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu vou saciar as suas necessidades. Eu não vou deixar você morrer de fome. Mas, se por algum momento você sentir fome, porque está faltando pão sobre a sua mesa, não é porque o pastor, que é Jesus, falhou em suprir a tua necessidade. Ele tem um momento melhor para você, ele tem um pão para você, melhor do que o pão que talvez você pudesse conquistar nesse primeiro momento. Em Provérbios 10:22, há um versículo logo no início do capítulo 10, antes do 22, Provérbios 10:3, que diz que o Senhor não deixa os seus fiéis passarem fome. Mas em Provérbios 10:22, no mesmo capítulo, verso 22, Deus fala, há uma promessa assim, ó, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Não traz desgosto. A bênção do Senhor não é aquela água que, se a ovelha beber, vai ser prejudicada. Não, o pastor não permite que ela beba, deixa que ela passe por um momento de sofrimento com sua sede e talvez até chateada com o seu pastor porque ele não a deixou beber daquela água, mas ele tem um suprimento melhor em tempo correto. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há um tempo certo para ele suprir a sua real necessidade da maneira certa, correta e sábia. Então, meu querido, concluindo, creia que se o Senhor, lembre-se, é aquele a quem você obedece, é aquele dos quais você segue os comandos. Se ele for o seu pastor, aquele que cuida, aquele que você, ao invés de querer cuidar de si próprio, confia nas mãos dele a tua vida. Então, se Deus for o teu Senhor, o teu pastor, isso é verdade, nada te faltará. Porém, você aprendeu hoje que esse nada te faltará não é essa coisa automática, instantânea, tudo que eu quero Deus me dá, tudo que eu decretar que vai acontecer, acontece, tudo que eu quero agora, Deus me dá agora, porque Deus ele é um supridor didático, ele vai me ensinando, vai me deixando talvez ter uma fome, talvez passar por uma necessidade, mas não estando ele no controle da situação para que nada falte, no sentido de que não falte na hora correta, da maneira correta. Deus é o teu pastor, confia nele. Se a fome por um momento bater na tua porta, se você tiver medo do que poderá faltar amanhã, lembre-se dessa promessa, que é uma promessa que vai muito além do que a gente entende à primeira vista. É uma promessa de muita profundidade, de muita provisão. Então, querido, aconteça o que acontecer, continue crendo que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu quero que você, onde estiver, acompanhe essa oração comigo. E mesmo que mesmo você assistindo a uma gravação, faça dessa oração a sua oração neste momento. Pai querido, quero pedir a bênção sobre esta vida que acabou de ouvir a tua mensagem. Se for uma pessoa que tem se sentido em tudo suprido por ti, abastecido, louvado seja o teu nome. Se for alguém que tem sofrido necessidades,
Ó Pai, que não tem aquilo que muito deseja ainda na sua mesa ou na sua vida. Ó Deus, abençoa com suprimento. Completa a necessidade, supra a necessidade dessa pessoa. Mas também dá a esse teu servo, a essa tua filha, a sabedoria para esperar o tempo certo do teu suprimento. Dá a ele ou a ela a sabedoria, Senhor, e a paciência de continuar perseverando e buscando em Ti o verdadeiro pasto verdejante. Eu te peço a bênção, então, do suprimento, mas também da paciência, de uma fé perseverante, do Teu milagre na vida deste que acabou de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.